Projeto Terceiro Milênio. A informática ao alcance de todos. E boa noite a todos aí que estão agora aqui no Tintal, que estamos chegando aí para a gente trazer a terceira aula de Zara Rádio, né? E também a última do módulo 1. E na aula de hoje, antes da gente começar, já vim pedir desculpas pela ausência na semana retrasada. A gente está começando aí, meu Muriel, um projeto de uma rádio, tá? Então acabou ocupando um pouco, e ontem eu tive outro compromisso e não pude estar aqui na oficina, mas hoje, excepcionalmente, então estamos aqui para trazer a todos a terceira aula do Zara Rádio e a última também deste módulo. A terceira aula de hoje irá tratar a questão dos eventos, né? E também a questão das vinhetas não serem cortadas pelas músicas e outras configurações mais de desempenho no próprio Zara Rádio. Quero trazer então aqui para todos vocês a explicação do primeiro tópico desse módulo, né, da aula deste último módulo, onde eu estarei trazendo o que são os eventos no Zara Rádio. Os eventos no Zara Rádio são exatamente o seguinte: você, quando tem aí ao seu dispor uma rádio que funciona 24 horas por dia na internet, sem estar com a funcionalidade do Auto DJ, você pode pegar uma determinada hora e fazer uma transmissão sem que você precise estar na frente do computador, né? Então, você pode estar programando tudo nesses eventos do Zara Rádio. Então, o que acontece? Nesses eventos, você pode estar programando um determinado horário para comerciais, um determinado horário para um certo estilo musical, um determinado horário para informativos, chamadas, enfim. Então, o Zara Rádio possui um recurso muito interessante, que é a programação de eventos. E essa programação de eventos funciona da seguinte forma: você estando na janela principal do Zara Rádio, você pode estar pressionando com os scripts para JAWS e NVDA o F8 para entrar no painel ou na barra de ferramentas referente aos eventos. Quando você pressiona F8 dentro do Zara Rádio, você pode escolher com as setas o que quer fazer: desativar ou programar eventos. Antes da gente programar um evento, é importante sabermos ter uma lista de reprodução para o que a gente quer fazer. Vamos pegar então um horário da noite. Depois das 10 da noite não vai mais ter ninguém no computador. Isso também acontece em rádios convencionais, sem ser na web, né? Depois das 10 da noite, vamos dizer que não tem ninguém mais ali, e você vai pegar o horário para fazer uma transmissão automática. Você vai para casa, ou vai dormir, né, na sua casa mesmo aí, vai deixar o computador ligado e vai fazer uma transmissão. Essa transmissão, como eu falei, através dos eventos, vai ser toda automatizada. Então, dentro da interface do Zara Rádio, você vai estar criando uma centena ou dezena de playlists. Você pode criar uma playlist só para vários estilos musicais, adicionando pastas, né? Para que a programação não fique muito enjoativa com somente um estilo. Então você pode estar criando uma playlist
adicionando as pastas aleatoriamente. Como? Você está na janela do Zara Rádio, correto? Neste momento, então, você vai pressionar a tecla Alt e vai com seta direita até lista de reprodução. Vai descer com a setinha até adicionar arquivo aleatório. Quando você pressionar Enter nesse item de menu, vai abrir aquela janelinha de procurar pasta clássica do Windows. Procure uma pasta, especifique uma pasta que você queira determinar, tal, mais ou menos assim que o leitor de tela vai ler. Aí você navega até o JAWS Fala Vista em árvore, visualização em árvore, visualização hierárquica, ou o NVDA vai falar árvore somente, né? E vai procurando aí pelo meu computador, expandindo e recolhendo as pastas com seta esquerda e direita, assim como você utiliza para outros programas. E vai adicionando pasta por pasta, aleatoriamente, como você quiser. Pode ser fora de ordem, pode ser em ordem alfabética, pode fazer da forma que mais convier a você. Olha só, daí. Então, no caso aí você chegaria em cima da pasta e colaria. Não precisava entrar nela e selecionar tudo que está dentro, é colar a pasta inteira, né? Isso, nesse caso sim, porque é aleatoriamente, né? Mas a lista vai ficar assim, por exemplo, diretório A, B, C, D, um debaixo do outro assim da lista? Você pode colocar a ordem que você quiser, né? Tá. Mas a Ordem lista alfabética, ela ordem vai cronológica. conter diretórios. Oi? A lista ela vai conter diretórios, né? Em vez de músicas, assim, vai conter diretórios. Isso. Exatamente. Exatamente Ok. dessa forma. Bom, gente, aí você vai adicionando. Você pode colocar até pasta repetida para que você. Por exemplo, você tem uma pasta de rock com Raul Seixas dentro. Você quer tocar uma música de um determinado disco 5 vezes? Pode colocar 5 vezes. Quer tocar 2? Pode colocar 2. E vai adicionando aí as partes que você quer. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantas partes você quiser adicionar, você vai adicionando ali. E depois, você pode salvar essa lista como noite, por exemplo. Ah, e entre as pastas, você pode estar colocando vinhetas, locuções de hora, da forma que foi explicado na aula passada, na semana retrasada, né? E pode estar colocando o que você quiser aí. Intervalos comerciais, pode ser, nesse caso de intervalos comerciais, ou você coloca um arquivo .sec, como eu fiz na demonstração da aula, que eu ensinei a criar e tudo mais, ou você coloca simplesmente um arquivo em MP3. Faz a tua sequência. Porque comerciais, você tem uma pasta com centenas dentro. Você não vai colocar centenas de comerciais para rodar naquele momento da propaganda. Você vai colocar o que você quiser. No arquivo .sec, você pode criar 5. Você pode criar um arquivo .sec para comerciais de beleza, outro para comerciais de propaganda eleitoral gratuita, enfim, vai colocando aí da forma que você quiser. E colocando os arquivos em áudio. Se você não quiser fazer arquivos .sec, você pode estar colocando os arquivos em áudio também. O arquivo .sec vai servir mais para você programar um determinado horário para o comercial. Eu acho legal colocar o comercial de hora em hora. E isso vai facilitar muito também, né? Há alguma pergunta até aqui? Tudo tranquilo? Ok, são 20 horas e 3 minutos, vamos prosseguir. Então você criou a sua lista de reprodução bonita lá, fez uma coisa legal, fez uma lambança musical, né? Uma salada musical bonita, colocou vinhetas, colocou locuções de hora, colocou muita coisa interessante. Então, agora é a hora de programar evento. Criou os seus comerciais. Interessante também quando for criar arquivos .sec, é colocar vinhetas a cada 3 ou 4 comerciais. Então, o que eu vou agora ensinar para vocês. A lista de produção está criada, ou as listas estão criadas, e agora você pode estar adicionando os eventos, programando os eventos. Fecha ali a lista de produção com Ctrl N para abrir uma outra, como se fosse abrir uma outra, né? Ou então você pode abrir uma outra instância do Zara pela área de trabalho, ou lá em todos os programas no Windows. Então você entra lá e abre uma outra instância do Zara Rádio, normalmente. Você vai ter 2 janelas do Zara Rádio abertas. E agora você pode dar F8 para programar os eventos.
escolha com as setas programar eventos, né? Caso seus eventos estejam desativados, você pode clicar em ativar eventos, tá? Mas isso você também pode conferir quando você está focado na lista de reprodução, quando o foco do leitor de tela está na lista de reprodução, você pode dar tab, ele vai falar lista dos próximos eventos. Então, você sabe que os eventos já estão ativados. Então você dá F8, escolhe programar eventos. Dá tab até OK, da barra de espaço, né? E vai escolher a periodicidade do evento. Tem outras horas, uma vez ao dia, reproduzir a cada hora, enfim. Eu, no caso dos comerciais, escolheria reproduzir a cada hora, ou outras horas, dependendo do que você quer fazer. Ou então, em vez de outras horas, escolhe ali executar uma vez ao dia, dependendo. Se for uma programação noturna que vai das 10 a 1 da manhã, então você pode colocar, reproduzir no determinado horário só, porque é muito chato colocar comerciais direto quando a programação é longa. Então, depois que estiver feito, escolha lá. No caso, nós vamos escolher primeiro a que hora que ele vai começar a tocar a nossa lista de reprodução. Os comerciais você pode fazer depois, porque agora nós vamos determinar um horário para a programação da noite. Nosso hipotético exemplo é às 22 horas, 10 da noite. Tá lá, coloca lá, executar uma vez ao dia. Deixa uma vez ao dia. Dá tab, depois que você dá tab, estou dando uma olhada no meu ZaraRad aqui para a gente fazer junto a nossa programação de evento, tá? Lembrando que você, quando abrir a janela de eventos, vai ter ali uma lista de eventos já programados. Então, para você programar um novo evento, um novo evento, você dá tab até novo e dá enter aí. Quando você dá tab, depois de escolher a periodicidade do evento, você tem lá a opção de modo imediato, que por padrão está desmarcada. Você não precisa marcar essa opção caso já tenha alguma outra lista de reprodução em execução naquele momento. Se você não marcar o modo imediato e não estiver tocando nada no seu ZaraRádio, às 22 horas não vai tocar. E foi o que eu fiz até errado na aula para demonstrar isso. Então você tem que dar F8 quando chegar às 22 horas, escolher lá para reproduzir os eventos pendentes, dá OK lá e pronto. Mas, então, se você quiser que reproduza na hora, você marca o modo imediato. A não ser que sejam comerciais, que você não queira que eles cortem a música para entrar. Daí você não marca o modo imediato. Porque quando o modo imediato não está marcado e tem uma lista de reprodução em execução, assim que depois daquele horário, 22 horas, ou no caso dos comerciais, 23 horas, a música terminar de ser reproduzida, ser tocada, vai entrar os comerciais, sem corte. Até aqui tranquilo, gente? Agora, olha só, Adair, você está idealizando uma rádio sem o auto DJ, né? Isso aí seria diferente, só rodando no computador? Ou sem o auto DJ, ou numa programação de uma rádio convencional, ou alguém que queira transmitir durante a madrugada. Que, por exemplo, você já tem uma rádio com auto DJ, mas alguém aí que trabalha com você quer fazer uma programação. Então você deixa o computador, no caso, a pessoa vai deixar o computador dela rodando, entende? Aí ficaria rolando da máquina dela. Isso, assim, se ela quiser, se ela tiver a liberdade, ela pode transmitir. Por exemplo, quando eu trabalhava numa emissora que não era ainda nossa, eu tinha a liberdade de fazer a transmissão que eu quisesse. Então, no horário que eu quisesse. Caso, tiraria a rádio do ar e entraria com a sua programação. Exatamente, isso aí. Ok. Depois tem espera máxima, não sei o que é, então eu não marquei, pelo menos até agora não precisei utilizar isso. Depois tem a hora de início, né? Tudo com tab, tá, gente? Eu estou falando tudo com tab. Você vai digitar aí 22, 2 pontos, 00, 2 pontos, 00. Hora, 2 pontos, minuto, 2 pontos, segundo. Se quiser colocar 22, 2 pontos, 00, 2 pontos 30 também, você pode estar fazendo aí dessa forma. E depois
data de início, que é hoje, né? Você pode escolher outra data, mas eu deixei hoje, que é hoje que eu quero começar aí. Expiração, não marca. Prioridade está baixa, sobe com a setinha e falar prioridade, no caso do NVDA fala baixa, mas é alta, para ele executar, ok? Tipo de evento, aqui tem várias opções, arquivo, locução de hora, rádio da internet, locução de umidade. Você pode escolher o que você quiser, no nosso caso é arquivo. Então você tem até arquivo aleatório, mas nós já colocamos pastas aleatórias, então não é necessário colocar arquivo aleatório. Por que aleatório, gente? Porque o Zara vai escolher como ele quer para executar essas pastas. Isso é muito legal para evitar repetições. Sem falar que também no Zara Rádio, quando você pressiona Ctrl M na lista de reprodução, você vai para o modo de repetições da lista. Eu vou explicar isso agora, até para vocês não se confundirem depois. Ah, por que repetiu? Acabou e começou de novo. O Zara tem vários tipos de reprodução. Tem a normal, que toca até o final e para. Tem o repetir, que é igual ao normal, que toca até o final e começa de novo. Tem o embaralhar, que toca até o final, igual repetir, normalizar, só que vai misturando tanto na lista de reprodução quanto na ordem a ser tocada. Tem o modo aleatório, que toca aleatoriamente a faixa, né? E isso é independentemente de você acionar arquivo aleatório ou não. Só que ao invés de embaralhar tanto a lista de reprodução também, ele só embaralha a ordem. E o modo manual, que assim que terminar de tocar, você tem que colocar para tocar manualmente de novo, apertando o Enter ou mais espaço. Então nós colocamos aqui a data de início, o tipo do evento. Depois tem que dar 2 tabs para procurar o arquivo desejado. E depois vem os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E tem um botão lá de todos os dias nenhum. Você vai marcando os dias com barra de espaço, ou desmarcando no caso. Eu vou deixar aqui de segunda a sexta, porque sábado trabalha provavelmente outro locutor na rádio de vocês. No nosso caso aqui, na nossa rádio, a gente deixaria de segunda a quinta, porque sexta, ou aliás, de domingo a quinta, porque sexta e sábado já tem programas ao vivo. Então não tem necessidade de deixar o PC transmitindo. Nessa hora você já tem programa ao vivo. Ok, feito, você clica em aceitar, com Enter ou mais espaço, volta com o Shift Tab para aceitar e fechar esse diálogo de eventos. Essa parte está pronta. Agora vai chegar às 22 horas e você pode dormir à vontade, que o teu Zara sabe o que tem que fazer. Lembrando, gente, que se vocês quiserem parar isso à 1 da manhã, vocês têm que programar um evento lá no tipo de evento para parar, né? Parar. Tá aqui, ó, quer ver? Parar, é isso mesmo, parar mesmo, só para conferir. É parar, tá, gente? Então, a 1 da manhã, o Zara vai parar de reproduzir e aí você vai estar já no terceiro sono e nem vai se preocupar com o que aconteceu, porque o Zara fez tudo certinho como você quis. Né? Então, gente, programar eventos é isso. Mas lembrando que esse método de criar listas de reprodução aleatoriamente, você não precisa usar só para programar eventos. Você pode utilizar para fazer um programa em que vai tocar, por exemplo, sucessos de um artista ou de outro, sem você precisar ficar escolhendo que músicas tocar, né? É uma forma de automação em frente ou não ao computador. Só que quando você não estiver em frente ao computador, você pode usar o recurso de eventos. Até aqui alguém quer fazer alguma pergunta, porque essa é uma parte meio complexa, então se alguém quiser perguntar aí, fica à vontade. É isso então, gente, são 20 horas e 23 minutos. A gente vai agora falar na questão das vinhetas. Temos aqui vinhetas, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 vinhetas, mas espera aí, uma delas, por que uma delas agora está cortando a música? Aliás, ele corta a vinheta e a música começa, isso é meio chato. Aí ninguém prestou atenção na vinheta e não pode ouvir a voz e a qualidade da vinheta, né? Então o que acontece? Por que está acontecendo? Não sei, vou procurar saber, né? Bom, agora eu já descobri o que é, então. O Zara tem uma configuração que faz com que em um determinado tempo sejam cortadas as vinhetas. Você pode ir lá em ferramentas, opções, dentro do Zara Rádio, ver isso. A primeira categoria é fundir. O primeiro campo de edição que você encontra ali com o Tab, você coloca para 1. O segundo também, né? Marca para detectar o final da música. Depois vai nessa vista em árvore de categorias de novo com Tab e desce agora até detector de silêncio. E também determina o tempo ali para 5. Né? Vai com Tab
procura o campo ali e determina o tempo para 5. Mas esse número está relacionado com o quê? 1 e 5. O primeiro serve para, em determinado tempo de segundos, ele sobrepor a vinheta na música. E o segundo, para parar, né? E tem lá caixas de seleção que é fundir ao sobrepor e fundir ao parar, que é a mesma coisa. Essas aí já estão marcadas, então é melhor não desmarcar, porque senão fica muito seco. O final da música fica sem o fade in e fade out. Tipo, a música tá tocando lá. Ué, parou? Ou seja, não teve aquela suavidade para terminar, que vai abaixando, abaixando, abaixando. Né? Enfim. Mais alguma coisa, Valdenito? Então, o primeiro era 1, o segundo era 1, o terceiro era 5 e o 5. Isso, lá na outra categoria, detector de silêncio, é 5. Né? Lembrando, gente, que eu tenho que dar muito crédito nessas dicas de fundir, de não cortar vinhetas. Primeiro, aos amigos do YouTube, que é uma galera evidente que postou muita dica, que eu tenho que dar muito crédito a esses carinhas aí do YouTube, né? Que postaram quanto a essa questão aí de não cortar vinheta, da vinheta não ser cortada pela música. Mas então, quanto a essa parte, é isso aí. Essas também são as configurações de desempenho no Zara Rádio. Então, é isso, gente. Geralmente assim. O que eu queria entender contigo, daí. Então, esses números aí são pré-estipulados, são convencionados ser esses números. São para estipular exatamente o tempo que vai ser cortada a vinheta. Tem vinhetas bem curtas que no final o criador e editor corta. Então, o que acontece? Quando você configura o Zara dessa forma, não vai ouvir a vinheta toda, mas vai ouvir praticamente toda. Você não vai ouvir a parte que está cortada. Isso é muito bom, né, do que ficar o Zara encobrindo ela e já começando a outra música, né? Mais alguma coisa, Valdenito? Pois é, mas esses números não foi você que determinou, já são pré-estabelecidos, é isso? Convencionou-se a usar esse número para essas funções. Não, o Zara vem com outro número padrão, tá? Eu não lembro quais são agora, porque eu configurei isso há muito tempo. Se alguém lembrar aí, pode falar, mas eu não lembro. Mas você tem que colocar 1. Se você não colocar 1, vai sempre estar cortando a vinheta e já começando a outra música. Você mesmo é que vai definir 1. Se você quiser restaurar a definição padrão, é só clicar com o tab ali em restaurar. Tem 2 botões nessa janelinha aí, em fundir. Ok? Mais alguma coisa, Valdenito? Não, tá bom, obrigado. Ok, qualquer coisa é só vocês perguntarem aí. Gente, é isso, gente. A aula de número 3 do último módulo é isso aí. Então, eu gostaria de saber, porque hoje nós estamos encerrando o primeiro módulo. Alguém aqui tem alguma pergunta para fazer nessas 3 aulas deste módulo, que podem estar sendo esclarecidas aqui? Por exemplo, alguém que não se sente seguro de estar iniciando outro módulo ainda sem ter tirado alguma dúvida? Alguém gostaria de estar fazendo essa pergunta? Gostaria de estar colocando alguma coisa, alguma dificuldade que esteja tendo? É só perguntar que a gente pode responder. Eu queria só colocar o seguinte para você. Voltando à programação de eventos, tá? Vamos supor que você tem um programa lá, você e a Carla. De banda para lua. É um programa onde só vai tocar bandas. Ok? Aí você ia fazer a programação ia pegar um diretório lá do Bee Gees, outro diretório dos Beatles, outro do YouTube, Rolling Stone. Então você teria que entrar naquela opção do aleatório, não é isso? Quando fosse definir a relação de... Isso, no caso de nós dois não querermos transmitir, só deixar o computador transmitindo. Agora, se a gente for fazer um programa especial e tiver muita música, como por exemplo, uma vez a gente fez uma homenagem ao artista com o Raul Seixas. O Raul Seixas tem 1.050 milhões de músicas. Não dava para colocar todas elas numa lista de reprodução. Nem nos grandes sucessos, de 15 ou 16 só.
que a gente fez? Adicionou a pasta aleatória, né? Aleatória. E transmitiu, só que sem programar eventos. Sem programar eventos, porque no nosso caso a gente ia falar, né? Ia ser ao vivo. Quando a gente fez dos Mamonas Assassinas, a segunda vez, uma homenagem ao artista, aos Mamonas Assassinas, como ele já tem um CD só, a gente colocou todas as faixas e colocou um documentário sobre ele e tal. E também no caso do Raul, foi a mesma coisa. Tá, então deixa eu completar aquela minha dúvida, né? Então você teria lá, vamos supor, 4 diretórios de 4 bandas. Aí você queria botar entre uma banda e outra um lance de comercial. Então para aquilo ali seria uma programação de um evento de comercial, né? Isso. Aí você ia intercalar com um evento de comercial. Depois, se você quisesse botar um documentário rápido ali, você também programaria um evento de documentário. Isso, só escolhendo a hora exata. A hora de encaixar ali na lista? Isso. Agora, se você não quiser programar evento, é sair colando. Pode colar o troço lá após a cada diretório ali? Isso. Você Tá. tem 5 pastas. Certo. Você quer colar depois da terceira, você vai até... conta com a seta. 1, 2... Você tem lá... Você tem lá 5 pastas, quer colar depois da terceira, posiciona a seta na terceira pasta e cola. Né? E cola ali uma propaganda, qualquer coisa, uma voz, qualquer coisa. Isso. Tá bom, ok. A turma está muito silenciosa, só eu estou falando. Mas eu acho que eles estão compreendendo bem, né, gente? Eu acho que está sendo até fácil para alguns aí, mas... Então aqui eu vou tirar algumas dúvidas. A Carlinha de um povo dormiu, que... tô ouvindo ela roncando daqui, cara. Eu também estou escutando. Não, eu tô aqui. Eu pensei que era um avião, mas era ela mesmo, né, gente? Mas enfim. Depois a gente conversa, tá? Bom, então eu vou aproveitar aqui, gente, para tirar dúvidas Tô de zoando. alguns... Também estou zoando. Tirar dúvida de alguns usuários que essa semana, né, amor, você bem lembra, mandaram e-mail para mim perguntando na questão de não ter entendido adicionar as locuções de hora no Zara Rádio. Foi o Ricardinho Brandão. Sim, amor. Ele vai estar ouvindo, talvez essa oficina vai estar baixando aí. Ele disse que não entendeu a questão da locução de hora. Eu expliquei por texto até, se eu não me engano, só que eu não consigo explicar por texto quando é uma coisa... no caso, ele já ouviu e Complexa. aí... exatamente, muito complexa isso aí. Locução de hora é assim, ó. Tem 2 formas de inserir. A primeira, você coloca a letra H. Ele só vai reproduzir, não vai colocar na lista de reprodução. A segunda forma é você posicionando o Valdenito da mesma forma que você quer adicionar um comercial, escolhe depois de quando que você quer adicionar a locução, dá Ctrl H ali e já coloca, né? Então o Ricardinho Brandão, tirada a sua dúvida aí, viu? Quando você dá o Ctrl H ali, ele pega a partir do que está lá naquele diretório de arquivo de programa e bota ali? Isso, você já colou a locução de hora ali, só coloca. E lembrando, como a Lúcia até fez a pergunta semana retrasada, eu acho que foi, né, Lúcia, na aula passada. Foi. Ela queria saber como que o Zara é inteligente em saber a hora. Então a gente só, falar mais uma vez para quem não entendeu, né? Ele detecta a hora do seu sistema, né? O computador, né? Sistema operacional, né? Isso. Observação, gente, locução de umidade e temperatura, o Zara Rádio precisa de uma coisa para configurar ali, um programa, só que ainda não sei como se faz isso, tá? Então você vai ter que inserir isso manualmente lá. Eu vou ensinar depois na última aula, são dicas mais extras. A gente pode ter uma 8ª aula só para dicas, né? Também, né, Valdenito? Acho que é. E ia ser bem interessante também para o povo entender, explorar mais os fica à recursos aí. vontade para determinar ou não, tá? Tranquilo, tranquilo. Então a gente conversa aí. Agora eu acho que Então, o mais importante aí é a hora mesmo. Esse negócio de temperatura não é tão assim no primeiro momento. você pode informar ela por voz também, né? Se você quiser, depois. Mas é isso então, gente.
Então, qualquer coisa aí, quem tiver mais perguntas a fazer, é só mandar. O Adair, Bom, você gente, fica à oi. vontade. A oficina não precisa ser necessariamente 1 hora, tá? Se tiver que acabar antes, fica à vontade. Sim, sim. Eu só vou estar relembrando aqui, Valdenito. Aliás, semana retrasada, só um minutinho, gente. Ok. Então, gente, aliás, semana retrasada, até peço perdão, Valdenito, mas eu tomei aqui a liberdade de anunciar, né, que a nossa rádio, a Rádio Sem Limites, ela já está funcionando e a gente está contratando locutores. Nós já temos aí um locutor que faz programas de músicas, mas nós estamos precisando agora de jornalistas. Então, se alguém conhece uma pessoa que está sem rádio e que deseja colaborar com a gente nessa área aí, você pode estar entrando em contato em adair.wk@gmail.com. Com money mesmo? Não, contratando é maneira de dizer. Por enquanto nós não temos salário. Sei. É um espaço para a pessoa desenvolver algum trabalho, né? Isso, exatamente. Legal, Se legal. ela quiser colaborar ali, exatamente. Fale com a gente. Então você contata lá adair.wk@gmail.com ou o seu e-mail, né, amor? kavida.cristina@gmail.com, né? É porque é K-A. Tá, o tá Carla contratando dela é gente com aí K, que- é? Isso. O meu carro é com K. Carla Cristina. Então aí, se alguém conhecer um jornalista que queira colaborar com a gente aceita a proposta que vier e vê que fica bom para todos. E lembrando, gente, que o próximo módulo, tá? Foram 2 módulos, né, Valdenito? 2, né? Exato. Ok. O próximo e último módulo será Virtual Cable, Simplecast e Orban Encoder. O Virtual Cable é uma placa de som virtual para você configurar a transmissão, porque para um cego, né, transmitir precisa dessa placa. Acho que até para um vidente, porque na placa de som padrão do seu micro você não consegue fazer uma transmissão, mesmo com o Stereo Mix habilitado. Então, a Virtual Cable vai te dar uma placa de som virtual para você fazer a transmissão de áudio, para conectar ela no Zara, no programa de transmissão, seja Simplecast ou Orban, para daí sim enviar para o servidor a programação. Lembrando, gente, que para uma programação legal, precisa ter talvez até no mínimo, acho que até a internet de 700K dá para transmitir. Então, no mínimo 700K de internet, porque o Orban suporta a C de 32 kbps, então a transmissão já fica leve. Então, no mínimo uma internet de 700K, acho que até 500, dependendo da conexão de qualidade. Se ela for de qualidade, dá tranquilo. Então tem que ter no mínimo 500 a 700K ou mais para fazer uma transmissão. E criatividade, mandar ver, mandar B, Olha só, para daí. fazer uma transmissão. Você, no caso do Virtual Cable, tem muita pessoa que tem restrição, acha bem chatinha tudo. O cara podendo comprar uma placa externa, ele pode abrir mão do Virtual Cable, né? E ficar com a placa dele do computador e uma externa, né? Cara, isso é um paradigma na minha mente, porque eu tenho aqui, aliás, eu utilizo a minha placa de som USB como padrão, como placa padrão no meu Windows, e já tentei fazer transmissão com ela e sem a Virtual Cable não tive resultado, tá? Perguntei para um colega meu, nem ele soube como explicar isso. E então eu continuei utilizando a Virtual Cable para fazer transmissões. Então o chato deve ser configurar ela, né? Vai ter que enxergar usar a rádio, né? Sim, botar ela no Zara Rádio é fácil. O difícil, gente, é configurar essa coisa. Meu amor está de prova, porque eu só consegui insistindo muitas vezes. Fora que Eu tem que ainda também. configurar o áudio repeater. O Virtual Cable? No caso do Control Panel, você só vai precisar mexer uma vez. E essa parte é um pouco complexa. Fora o problema da instalação que dá no Windows 7, que ele deixa o PC mudo, mas isso eu vou estar alertando no próximo módulo. No Windows 8 isso não aconteceu ainda comigo, tá? Então a gente vai estar fazendo aqui. Por isso que eu aconselho que na instalação da Virtual Cable, todo mundo que tem Windows 7,
Ou até quem tem Windows 8, para evitar probleminhas, usem o NVDA, que vai ser mais fácil alternar de placa. Pelo menos, se vocês gostam mais do JAWS, usem pelo menos o NVDA na hora da instalação da Virtual Cable, que é mais fácil mudar de placa nele do que no JAWS. Então, se der problema, você não vai ficar totalmente sem áudio utilizando o NVDA. Ele vai te ajudar em tudo e depois você só mexe lá no Windows definido como padrão. Tudo isso nós vamos ver no próximo módulo. O Control Panel, você tem que só executar ele uma vez para configurar e pronto. Você vai definir quantos cabos você quer, cabos virtuais. E tem a questão do Audio Repeater. Você precisa configurar essa coisa uma vez por sessão, ou seja, uma vez por cada transmissão. Cada vez que você for fazer uma transmissão, tem que configurar o Audio Repeater, né? E então a gente vai estar aprendendo isso. Lembrando que isso aí também é um paradigma, amor da minha vida, porque você tem que abrir 2 Audio Repeaters. Não consigo entender porque ela só abre um e já funciona. Eu só abro um. Pois é. O rapaz que me ensinou, eu vou perguntar pra ele, vou falar pra vocês. Ele me ensinou a abrir na época que eu trabalhava em outra rádio ainda. E você então, usa o Windows o quê? 8, Carla? O meu é o 732. A gente faz o seguinte, essa semana, antes, eu vou gravar a próxima aula no fim de semana, e dessa vez não vai atrasar, né? E em nome de Jesus, se Deus quiser, não vai atrasar. E também, essa semana, amor, você fala aí com o nosso amigo ali, pede para ele dar uma força, porque, assim, todo manual que eu vi tem que ter 2 Audio Repeater, tá? Então eu não sei o que pode estar, talvez alguma técnica desconhecida, ou nada tão complexo demais, talvez seja até algo mais simples, mas a gente vai trazer na aula a explicação correta, né? E depois tem aí Simplecast e Orban, que essa aí vai ter a participação do meu amor, porque ela também já enviou o programa de transmissão e os créditos são dela. Então, e o Simplecast, eu dou aos créditos aí a primeira pessoa que me ajudou em Web Rádio, foi o Raoni. Então, a gente agradece aí a participação de todos aqui nesse curso. E lembrando, gente, que aqui não é só pergunta não. Se quiser criticar, se quiser xingar aí o instrutor também, fica à vontade, tá? Então a gente aí está aberto a ideias também. Alguma pergunta a fazer aí? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Não, apenas sugerir a Carla, se ela conversar com esse guru dela aí, que ensinou a fazer, ela faz o passo a passo direitinho com ele e traz na próxima aula, se der. Sim. Não, eu guardo. De memória, eu vou perguntar pra ele o que é porque no dia teve essa complicação, porque daí o computador ficou mudo, daí eu tive que chamar ele pelo iPhone, porque o computador não funcionava, e daí eu acabei não pegando, mas eu vou perguntar pra ele, vou pedir passo a passo pra ele, sim. E aí a gente já traz isso na gravação e aqui na oficina também para todo mundo saber o que é que deve ser feito mesmo na Virtual Cable, porque ela configurou do mesmo modo que eu, então não sei, realmente não sei. Alguém tem mais alguma colocação a fazer? Tá ok então. Lúcia. Oi. Uma hora que você marca que meu amor e eu queremos ter uma conversa com você, se você puder. Tá, eu vou sim. Eita, meu irmão, você tá sendo intimada, ó. Tô dizendo, você tá podendo, hein? É uma honra pra ela, porque nós somos importantes. Bom, mas enfim. Eu não entendi o que a Carla disse. Vocês estão Eu falei que você... Sim, a gente tá te ouvindo sim. Não, eu falei que você tá sendo intimada por ele. Tá sendo intimada por ele. Isso que eu disse. Então, é isso, gente. Mais alguém? Bom, gente, são 20 horas e 43 minutos. Por aqui, por mim, estão dispensados. E como tarefa, fica para vocês dar uma estudada nesse módulo 3 aí. Aliás, nessa aula 3 aí. E depois, qualquer dúvida, é só mandar lá adair.wk@gmail.com, e-mail esclarecendo as dúvidas, ok? Boa noite para todos então. Okay, até semana que vem. Projeto Terceiro Milênio. A informática ao alcance de todos.